venha a Jesus e permaneça nele em oração, lendo a Bíblia e falando do seu plano de amor para outras pessoas. No coração do cristão existe uma batalha entre duas naturezas. A natureza que herdamos de Adão, a pecaminosa, e a nova natureza que é implantada pelo Espírito Santo no momento em que entregamos o coração a Jesus. E cada cristão, infelizmente, será assaltado pelos encantamentos das coisas desse mundo. E os assaltantes são os clamores da natureza carnal e as tentações diretas de Satanás. E ninguém está livre dessas coisas. Não importa qual tenha sido a nossa experiência, não importa qual elevado seja a nossa posição, não importa se você é o pastor, o ancião, o diácono, o cantor, precisamos vigiar e orar continuamente. Temos de ser diariamente guiados pelo Espírito de Deus, ou havemos de ser dirigidos por Satanás. O inimigo vai nos acusar e apontar os nossos pecados para nos fazer cair. Fará com que pensemos que estamos perdidos e que para nós não há mais solução. Mas lembre-se sempre, não esqueça, nenhuma condenação, nenhuma culpa há para as pessoas que estão unidas com Cristo Jesus. Mas muitas vezes teremos que nos prostrar aos pés de Jesus e chorar por causa de nossos deslizes e erros, mas não podemos desanimar, mesmo quando vencidos pelo inimigo. Não somos abandonados, nem esquecidos ou rejeitados por Deus. Não! Cristo está à direita de Deus, fazendo a intercessão por nós. Para a mulher que foi pega em adultério, o Senhor Jesus perguntou para ela: mulher, onde estão os teus acusadores? Ela respondeu: ninguém, Senhor. E o Senhor Jesus diz para ela: nem eu te condeno. Podes ir e não peques mais. E se ela voltasse a pecar? E se voltarmos a pecar? O Senhor Jesus diz para nós em 1 João capítulo 2, verso 1: meus filhinhos, essas coisas vos escrevo para que não pequeis. E se alguém pecar, temos um advogado para com o Pai, Jesus Cristo, o justo. Irmãos, não importa se você voltou a pecar, o Senhor resgata a vida dos seus servos. Todos os que nele buscarem refúgio serão absolvidos. Saulo de Tarso era um implacável perseguidor de cristãos. Ele se esforçava para acabar com a igreja. Ia de casa em casa, arrastava homens e mulheres e os jogava na cadeia. Saulo achava que estava fazendo o que era certo, mas na verdade estava perdido e pela sua conduta ele estava se condenando à morte eterna. Porém, na estrada de Damasco, ele experimentou a conversão e o Senhor mudou para Paulo como sinal de que algo novo havia ocorrido em sua vida. Paulo se tornou um instrumento de Cristo e o evangelho se espalhou para outras partes de Jerusalém e depois para o mundo, inclusive para nós. Através de seus inspirados escritos, estamos sabendo que agora já não há nenhuma condenação, nenhuma culpa para as pessoas que estão unidas com Cristo Jesus. Mas a maior luta de Paulo era nunca mais voltar a ser Saulo. Talvez a sua luta também seja a mesma, de não voltar a ser aquela pessoa do passado. Para isso, Paulo, ele lutava contra a sua natureza pecaminosa para não cair. E em 1 Coríntios, capítulo 9, verso 27, vemos o apóstolo falar de sua luta. Ele diz: mas esmurro o meu corpo e faço dele meu escravo, para que, depois de ter pregado aos outros, eu mesmo não venha a ser desqualificado, eu mesmo não venha a ser reprovado. Acredito que Paulo desejava acordar de madrugada para ter comunhão com Deus. E ao despertar, seu corpo queria mais descanso, mas ele não cedia à vontade preguiçosa do seu corpo. Era disciplinado como um atleta campeão. Tinha firme propósito para obter vitórias sobre as inclinações da natureza humana. E em Romanos capítulo 8, verso 6, Paulo diz que
as pessoas que têm a mente controlada pela natureza humana acabarão morrendo espiritualmente, mas as pessoas que têm a sua mente controlada pelo Espírito de Deus terão a vida eterna e a paz. Paulo ainda nos deixou um conselho em Colossenses capítulo 3, verso 5. Fazei morrer tudo que pertence à natureza humana. Matem os desejos desse mundo que agem em vocês. Pergunto, como apóstolo Paulo, qual a vacina que devemos tomar para controlar esse vírus da natureza humana que habita em nós? Paulo morreu, mas deixou para nós a resposta em Colossenses capítulo 3, verso 2. Pensem nas coisas lá do alto e não nas que são aqui da terra. Cultive boas amizades e evitem relacionamentos impróprios e lugares e circunstâncias que os tornem vulneráveis à tentação, pois o Espírito em vocês pode até estar pronto, mas a carne é fraca. Portanto, fujam, corram de toda a aparência do mal. Andai no Espírito e jamais satisfareis a cobiça da carne, pois quem cobiça para a sua carne, da carne colherá destruição. Mas quem semeia para o Espírito, do Espírito colherá a vida eterna. Abandone essa velha natureza que os fazem viver uma vida de pecados e que é destruída pelos desejos enganosos. Deus revelou a sua graça para dar salvação a todos. E essa graça nos ensina a abandonarmos a descrença e as paixões mundanas e a vivermos neste mundo uma vida prudente, correta e dedicada a Deus. Vistam-se da nova natureza que foi criada em nós por Deus para revelarmos Deus ao mundo. Se estamos em Cristo, somos novas criaturas. As coisas velhas já se foram, tudo se fez novo, portanto, andemos em novidade de vida. Bonitas palavras, apóstolo Paulo, mas a vontade de fazer o errado é muito forte, chega a ser incontrolável. Sinto muita vontade de fumar, de beber, de furtar, de me drogar, de me prostituir. Estou perdido, não tenho mais solução para a minha vida. Como sou infeliz? Eu sei que essa luta contra o poder do pecado não é fácil, mas nada é impossível para Deus. O Senhor, o nosso Deus, Ele quer te segurar pela sua mão direita e te dizer: não temas, eu estou contigo, sou o teu abrigo, sou o teu protetor, eu o ajudarei, darei ordens aos anjos a seu respeito, para que o protejam em todos os seus caminhos. E ao você ser tentado pelas coisas desse mundo, ao sentir vontade de fumar, de beber, de furtar, de se prostituir, clame a mim e eu responderei, e direi coisas grandiosas e insondáveis que você não conhece. Sujeitai-vos a Deus, resiste ao diabo e ele fugirá de você. Eu tenho lutado contra a minha natureza pecaminosa, me esforço para fazer o bem, eu confio em Jesus para o perdão dos meus pecados, mas ao olhar para mim, ainda vejo egoísmo, orgulho, inveja e muitas fraquezas. Gilson, Manuel, Maria, Antônio, João, Francisca e todos os outros, em seu favor, Jesus apresenta as suas feridas, o seu corpo moído, e declara para você em 2 Coríntios capítulo 12, verso 9, a minha graça te basta, o meu poder se aperfeiçoa nas suas fraquezas. Por isso, ninguém, pois, considere incuráveis os seus defeitos. Deus te dará fé e graça para vencê-los. Portanto, alegrem-se nessa esperança. Seja paciente nessas tentações, nesses seus sofrimentos e persevere na oração. Não permita que tal pecado faça de você um escravo eterno. Suas fraquezas são lições e não uma sentença final sobre a sua vida. Lembre-se o que está escrito em Gálatas capítulo 5, verso 1. Cristo nos libertou para que nós sejamos realmente livres. Por isso,
continue firme como uma pessoa livre e não se torne escravo do pecado novamente. Olhe para Cristo e confie no plano de Deus para a sua vida. Lembre-se que agora não existe nenhuma condenação, nenhuma culpa para as pessoas que estão unidas com Cristo Jesus. É verdade que hoje sofremos, gememos, mas um dia seremos transformados. Enquanto esse dia não chegar, tenha fé, coragem, bom ânimo, e ninguém, nada, absolutamente nada, vai lhe separar do amor de Deus, nosso Senhor. Agora nós temos uma escolha para fazer: ser livre em Cristo, ter liberdade em Cristo, ou continuar preso ao pecado, ser filho de Deus ou uma criatura de Deus. Salvação ou condenação? Meu amigo, vem cá. Escute uma coisa. Agora tu tens uma escolha a fazer: vida eterna ou morte eterna. Qual vais aceitar? Amanhã pode ser muito tarde. É agora que Cristo te quer libertar. Nesse momento, iremos ouvir um louvor. Enquanto estivermos louvando, aqueles que desejarem vencer essa luta contra o poder do pecado, gostaria que viesse aqui à frente para finalizarmos com oração. Venha participar da corrida do cristão. Vamos correr direto para a linha de chegada, a fim de conseguir o prêmio da vitória. Sabe qual o prêmio? A nova vida para a qual Deus nos chamou, por meio de Cristo Jesus. Nesta corrida, Jesus já cruzou a linha de chegada e venceu. Em nossa corrida, se cairmos, Jesus vai nos ajudar a levantar e vai nos ajudar a cruzar a linha de chegada e também vencer. Durante esse louvor, clame a Deus e livre-se do seu sentimento de culpa e das lembranças que te prendem ao passado. Livre-se de tudo isso para receber o poder do Espírito Santo em sua vida. E Cristo Jesus vai te libertar e verdadeiramente sereis livre, sem culpa. De todas as provas que eu já passei, é bem difícil, Senhor, a gente ter que ouvir acusações do vil tentador. Lembranças do passado vêm e querem me fazer parar, ou mesmo palavras de alguém que não quer na gente acreditar. Antes de orar, gostaria de lembrar que o apóstolo Paulo escreveu no versículo 1 de Romanos 8, que agora já não existe nenhuma condenação para as pessoas que estão unidas com Cristo Jesus. Não é amanhã, é agora. Se você não tomar a decisão de se unir a Cristo agora, nesse instante, neste momento, então para você há condenação. E apenas será a ira de Deus que nem Jesus suportou, o lago de fogo e enxofre, e por fim a morte eterna. Alguém gostaria de tomar a decisão de se unir a Cristo e se livrar da condenação do pecado? Não? É uma decisão consciente? Posso orar? Deus de paz e amor, obrigado pela presença do Espírito Santo. Obrigado pelo teu infinito amor e misericórdia, pois estava perdido e condenado à morte eterna, mas agora unido com Cristo, já me sinto livre da condenação do pecado. Eu te aceito como Senhor e Salvador da minha vida. Eu creio que tu é o Filho amado. Ajude-nos dia a dia a permanecer em Cristo através do estudo diário da Bíblia, da oração e do envolvimento da missão. É que lhe pedimos e agradecemos por tudo. Em nome de Cristo Jesus, assim oramos. Amém.